Graça e paz, boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet, a todos que estão aqui também. São poucas pessoas que estão aqui hoje no teatro e por conta das restrições impostas pelo governo, nós pedimos a Deus para que essa situação mude, para que essa situação seja atenuada e que nós possamos nos reunir novamente. A reforma lá do nosso local, lá na Avenida Paraná, ela já está caminhando para o final e nós acreditamos que muito em breve, no início de abril, nós já possamos estar lá nos reunindo, na nossa casa. E aproveitamos também, mais uma vez, para agradecer aqui a toda a liderança do Colégio Londrinense, da reitoria, do professor Luciano, que nos cedeu esse espaço durante todos esses meses, gratuitamente, para que pudéssemos nos reunir aqui. Que o Senhor seja engrandecido nessa situação. E nós cantamos aqui que o nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todo nome. Você sabe por que o nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todo nome? Porque ele foi o único que venceu o maior inimigo do homem, que é a morte. Só Jesus Cristo venceu a morte. Por isso que quando nós falamos de evangelho, nós falamos de cristianismo, nós não estamos falando aqui de uma simples filosofia de vida. Nós estamos falando de algo muito maior do que isso. Você já parou para refletir? O maior inimigo do homem é a morte. Só que ele foi vencido por esse Jesus Cristo que nós adoramos e que nós exaltamos com as nossas vidas. É por causa dele que nós estamos aqui reunidos, é por causa dele que nós pregamos esse evangelho, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê é salvo. É ele que nos dá esperança. Talvez você tenha muitos problemas, esteja passando por muitas adversidades. Mas será que você parou para pensar que a maior adversidade que nós temos é a própria morte? Será que você já refletiu sobre isso? Ontem, nesse exato momento, eu estava fazendo uma visita lá no Hospital do Coração para uma senhora de 79 anos, mãe de uma irmã da igreja. E o pastor Maurício já havia visitado ela, ontem ele não pôde estar, e aí a filha me chamou, eu fui lá, pudemos compartilhar da palavra, essa senhora confessou a palavra, confessou e creu no Evangelho de Jesus Cristo, e eu disse para ela, a senhora pode descansar. Fazia já algum tempo, alguns dias que ela não dormia, mesmo tomando remédio. E a palavra de Deus, o poder da palavra e o poder que há no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, operou na vida dela. E ela descansou e dormiu. Só que ela também descansou hoje cedo. E eu creio que ela está na eternidade hoje. Agora, isso sim é algo que nós deveríamos nos preocupar. Porque nós vivemos correndo atrás de muitas coisas. Agora, e a nossa eternidade? Você pode ter a segurança e a certeza de que a tua eternidade está garantida? Eu gostaria que você refletisse muito sobre isso. E o nosso tema hoje, que nós vamos tratar aqui, é sobre um assunto que diz respeito à perseverança. A perseverança dos santos.
Nos últimos 3 estudos em que nós fizemos aqui na igreja, nós tratamos especificamente sobre novo nascimento. E o novo nascimento é aquela passagem que é descrita lá no Evangelho de João, no capítulo 3, onde Jesus está conversando com Nicodemos, que era um fariseu, um religioso. E nós pudemos observar nessa passagem que realmente o novo nascimento é um dos temas mais importantes para a vida do ser humano. Por quê? Porque ele mostra exatamente a realidade que todos nós nos encontramos, que é a realidade de estarmos afastados de Deus, separados de Deus, e de necessitarmos o quê? Um novo nascimento, um nascimento do alto, um nascimento no Espírito. Mas o novo nascimento não é o único assunto da Bíblia. Existem outros assuntos muito relevantes. E um desses assuntos é exatamente a questão da perseverança. Por quê? Porque a perseverança é exatamente a característica daqueles que nasceram de novo. Todo aquele que teve uma experiência de novo nascimento, ele também persevera. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. E o primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 22. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa palavra perseverar, no grego, ela está como upomeno. E essa palavra upomeno, ela tem alguns significados. Um deles é permanecer, não retirar-se, não fugir. O outro significado é preservar, sob desgraças e provações. Manter-se firme na fé em Cristo. E um terceiro significado, sofrer, aguentar bravamente as provações. É esse o significado de upomeno, ou de perseverar, não fugir, não retirar-se, preservar, sofrer, aguentar as provações. É isso que significa. E Jesus Cristo está dizendo, aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Ué, mas o mais importante para a salvação não é o novo nascimento? Sim, mas todo aquele que nasceu de novo, persevera. É uma evidência, é uma característica do novo nascido. Então a pergunta simples talvez seja essa: como vamos ou como podemos perseverar? E eu escrevi aqui 2 respostas. A primeira é bem direta. Não podemos por nós mesmos, mas apenas por graça de Deus operando em nós. Por você mesmo, por mim mesmo, nós não conseguiríamos perseverar. E a segunda resposta, também direta. Nós precisamos entender o que é perseverança. A nossa dificuldade é que nós não entendemos isso. É uma palavrinha pequena. E essa dificuldade de entender o que significa perseverança, o que significa você perseverar, é que leva você a uma vida de muita dor, muita dificuldade e muita dúvida. E a dúvida nós sabemos que ela provém do maligno, a dúvida não é de Deus. Existem muitas passagens que descrevem o que significa perseverar. E uma delas, que eu separei aqui, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos de 7 a 10. 2 Coríntios 4, de 7 a 10. O Vanderlei vai ler para nós, por favor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Obrigado. Olha que interessante aqui. Em tudo somos atribulados. O apóstolo Paulo aqui ele não está dizendo que talvez nós sejamos. Pode ser que você passe por essa situação. Não, ele está dizendo, em tudo nós somos atribulados. Atribulados aqui tem o significado de pressionado por aflição. Será que alguém aqui não foi ou não está sendo pressionado por aflições? Sim. Porém, não angustiados. O significado de angustiado é esmagado. Nós não somos esmagados. Perplexos, que significa achar-se perdido. Muitas vezes nós nos achamos perdidos, como diz o texto. Porém, não desanimados. O significado de desanimados aqui é desesperado. Você não fica desesperado. Você pode achar-se perdido, mas não se desespera. O cristão não se desespera. Perseguidos. O que significa? O significado de perseguido aqui é maltratado. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação aqui na nossa vida? Nos sentimos maltratados, inferiorizados. Só que logo depois Paulo diz, porém não desamparados. O que significa não desamparados? Não abandonados. Nós não estamos abandonados. Abatidos. Você pode estar abatido. O significado é colocado em lugar inferior. Só que depois ele responde, porém não destruídos. Destruído aqui tem esse sentido de estar arruinado. Você não está arruinado. Abatido, porém não destruído. Então o que Paulo está fazendo aqui? Ele está descrevendo como é a vida de um cristão. Por que nós não somos esmagados? Por que não entramos em desespero? Não somos abandonados? Não estamos perdidos ou arruinados? Por quê? Porque está escrito na Bíblia? Sim, mas porque nós perseveramos. É por isso que nós não nos abatemos. Como diz aqui cada parte que nós lemos. É porque perseveramos. Não desistimos. E por que perseveramos? Porque aquele que começou a boa obra em nós está nos aperfeiçoando a cada dia. Então nós vemos aqui que Paulo não está fazendo nenhum discurso motivacional. Paulo não está desejando alguma coisa para os irmãos cristãos lá de Corinto. Ele não está tentando extrair alguma coisa, algum recurso do interior dessas pessoas. Não, ele não está tentando nada disso. Ele está fazendo uma descrição. E no verso 7, Paulo deixa claro. O que diz o verso 7 ali? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O cristão é um vaso frágil de barro. O Evangelho vai dizer, você é um vaso frágil de barro. E por que ele diz isso? O que é mais importante para um vaso? É ele estar limpo, ele ser útil e ele estar disponível. Nós somos assim, vasos de barro. O seu conteúdo, ou seja, o que está dentro do vaso é que é o mais importante. E o que está dentro do vaso é o grande tesouro. E o grande tesouro é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo em nós. Para que isso, meus irmãos? Para que a excelência seja sempre do poder de Deus e não de mim nem de você.
Vocês conseguem perceber como isso é diferente do discurso secular? Do que diz a filosofia, do que diz a religião centrada no homem? A religião centrada no homem, ela vai dizer assim: não, o poder está em você. O que mais se vende atualmente são os livros de autoestima. E eles vão dizer assim: não fique desanimado, porque em você há poder. Você é o cara. Aí a pessoa até se levanta. Ela ouve aquilo num curso de final de semana, chega na segunda-feira, ela desmonta. Porque isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. A verdade está na palavra, e a palavra diz que você é um vaso frágil, e tem que ser assim, para que o conteúdo do vaso, que é Jesus Cristo, nele haja toda a excelência e poder. Paulo está fazendo uma afirmação. Por que ele está afirmando isso? Por causa da nossa nova posição em Cristo. Por causa da nova posição daquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo é uma nova criatura. Aquele que nasceu de novo, o seu eu foi crucificado. Não é mais a essência do eu que é o centro da sua vida. É isso que o Evangelho vem fazer. O Evangelho vem substituir o meu ego como centro da minha vida. Para quê? Para que Cristo seja o centro. O verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, tem uma nova identidade e, por consequência, uma nova filiação. O que significa isso? Vamos ler 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem uma versão que diz assim: a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, nós temos uma nova posição em Cristo. E a grande dificuldade é que nós nos esquecemos disso. Você se esquece, e eu também, muito facilmente, que nós agora fazemos parte da família de Deus. Não é porque frequentamos a igreja, mas porque cremos em Jesus e no seu Evangelho. Nós nos esquecemos que agora somos filhos, não somos bastardos. Você e eu nos esquecemos disso. E aí, quando as circunstâncias e as adversidades chegam, você desanima, você se frustra. Só que o texto que nós lemos lá no início, ele diz exatamente o oposto. Ele deixa claro: somos atribulados, porém não angustiados. Estamos perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque eles fazem pensamento positivo? Não, não é por causa disso, mas por causa de uma nova vida que há dentro de mim, dentro de você, dentro daqueles que experimentaram o que significa o novo nascimento. Então, o que essa passagem de 2 Coríntios 4, de 7 a 10 nos mostra é que, como cristãos, a perseverança é algo que nos acompanha durante toda a nossa vida. E essa doutrina, ela precisa ser tratada e ela precisa ser compreendida pelo corpo de Cristo. Muitos irmãos entendem que a vida cristã resume-se no novo nascimento. Contudo, como o próprio nome diz, novo nascimento é apenas o início da vida cristã. Não é tudo na vida cristã. Como reagimos a este mundo caótico onde vivemos, sendo novos nascidos? Esse é o grande desafio. Qual a maneira que você reage a tudo isso que nós estamos enfrentando todos os dias? Doença, morte, Covid, pandemia, desemprego, problemas no relacionamento conjugal,
na família. Como que você reage a tudo isso? Você pode ser uma pessoa nascida de novo. Agora você persevera ou você se desespera? Você tem que se lembrar quem é a sua família celestial. Qual é a sua posição? Compreender o que significa a perseverança dos santos nos ajuda a lidar com as vicissitudes que enfrentamos, com as nossas dores, os sofrimentos que enfrentamos, que experimentamos, as dificuldades da vida e as perseguições que nos oprimem. A perseverança é fundamental para que você possa enfrentar tudo isso. Ao passo que não compreender essa doutrina pode nos deixar ou nos transformar em cristãos rancorosos, justiceiros, murmuradores, amargurados e muitas vezes rebeldes, contestando Deus e a sua soberania, o que é mais grave ainda. Porque quando você não persevera, quando você não espera no Senhor e você é um cristão, você começa a exatamente cair nessa armadilha. Você permite que o rancor venha tomar conta de você. Você começa a ficar uma pessoa rancorosa. Você começa a achar que Deus está tardando em operar a sua justiça e você é que precisa ser a justiça. E você se transforma num justiceiro. Não, eu preciso resolver alguma coisa. Será que nós é que devemos tomar o lugar de Deus para resolver as coisas? Ou nós devemos esperar em Deus? É óbvia a resposta. Nós não podemos fazer a justiça. Quem faz a justiça é o nosso Deus. Porque Ele é a justiça. Jesus Cristo é a justiça. Ele é a verdade e Ele é a justiça. O que aconteceu lá na cruz? Lá na cruz nós vemos duas realidades. O amor de Deus e a justiça de Deus. É ali que tudo se resolve. Não é através da tua verdade, mas da verdade da palavra. Murmuradores, amargurados, as pessoas vão ficando amarguradas. E por fim elas querem se rebelar contra Deus. Então a doutrina da perseverança é também denominada do quê? De segurança eterna. Ou como alguns dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que significa isso? A perseverança é a verdade de que aqueles que foram levados à fé em Jesus Cristo, isto é, aqueles que foram conhecidos de antemão e predestinados à fé por Deus, desde a eternidade passada, tendo sido chamados, regenerados, justificados nesta vida e colocados no caminho para a glorificação final, essas pessoas nunca serão e jamais poderão ser perdidos ou abandonados. É isso que significa. Você crê que você foi conhecido de antemão e predestinado desde a eternidade? Que você foi chamado, regenerado, justificado e está no caminho para ser glorificado? Se você crê nisso, meu irmão, você não pode perder-se e muito menos ser abandonado. É isso que nós precisamos compreender. E a falta de compreensão a respeito do que é perseverança é que te leva para um abismo. Você crê nisso? Então por que ainda pensa ou age como um não regenerado, duvidando da ação de Deus na sua vida? Ou você vai duvidar da operação de Deus na sua vida, achando que Ele não está fazendo a justiça, e isso é uma atitude de uma pessoa que não compreendeu as Escrituras. Ou então, ou você vai fazer isso, ou então você vai crer na soberania de Deus. Que Deus tem algum propósito, que talvez você e eu não compreendamos naquele momento. Você está querendo controlar Deus?
Por que você ainda está com seus olhos fixados nas circunstâncias e não no Deus que controla todas as coisas, inclusive as circunstâncias? Nós olhamos muito para as circunstâncias. Só que você creu. Alguns disseram aqui, as poucas pessoas que estão aqui hoje responderam que sim. Foram conhecidos pelo Senhor, predestinados, chamados, regenerados, justificados. E estão no caminho da glorificação. E depois que Deus fez tudo isso na tua vida, Ele te abandonou. Isso não faz sentido. Mas então por que eu estou sofrendo tanto? É aí que encontra o erro. Esse é o grande problema. E nós vamos falar sobre alguns desses problemas aqui. Muito embora a perseverança ou a segurança eterna possa parecer algo simples, existem alguns equívocos que são muito comuns. E nós vamos enumerar 3 deles aqui. O primeiro deles, perseverança não significa que os cristãos são imunes a todo perigo só porque são cristãos. Não é porque você se diz um cristão, não é porque você teve uma experiência de novo nascimento, não é porque você entendeu e foi regenerado, chamado, justificado por Deus, que você não enfrentará perigo algum. Isso é uma grande mentira. Na verdade, acontece exatamente o oposto. A partir do momento que você confessa a Jesus Cristo como teu Senhor na sua vida, vai acontecer o oposto. Eles correm um risco ainda maior, porque agora que são cristãos, o mundo e o diabo se oporão a eles de modo obstinado e tentarão destruí-lo. Satanás é o inimigo, ele vai tentar destruir. A questão é que ele até destruiria se isso fosse possível. Mas não é possível. Por quê? Porque você está numa posição diferente. Você agora é filho de Deus. Você está debaixo do controle e do cuidado de Deus sobre você. Até o inimigo, até Satanás não pode operar na sua vida sem o consentimento de Deus. Essa história de que Deus e Satanás são inimigos e estão na mesma categoria é outra mentira. Isso não existe. Uma das grandes declarações da Bíblia acerca da segurança eterna está aqui. Nós lemos aqui, o pastor Maurício leu logo no início da nossa reunião, e nós vamos ler novamente. Romanos capítulo 8, dos versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nós somos entregues à morte todos os dias. Por que você acha que você não passaria por tribulações ou dificuldades nessa vida por ser um cristão? Esse trecho aqui que nós lemos é forte ao elencar os perigos enfrentados pelos cristãos. Nós lemos aqui. Nós enfrentamos tudo isso. Mas apesar de todas essas forças hostis contra nós, o cristão será mantido em pé pelo poder e pelo amor de Deus. É assim que nós reagimos. Ele nos sustenta e nos mantém de pé. E é por isso que
É por realmente nós enfrentarmos esses perigos que a doutrina da perseverança, ela é tão importante. Porque senão você vai sucumbir. Porque você vai achar que, porque é uma pessoa regenerada, porque teve uma experiência de novo nascimento, você estaria blindado dos problemas. É o contrário. É o contrário. Mas, Fernando, então que sentido tem eu ser uma nova criatura em Cristo se eu vou ser mais ainda perseguido do que antes? Primeiro, que você não vai ficar iludido com esse mundo e com o secularismo, porque ele está te levando para um abismo e você não sabe disso. E segundo, que você não pode comparar esse período em que nós estamos vivendo aqui com a eternidade que nós teremos depois dessa vida. Não dá para comparar. É a eternidade que está em jogo. Então nós vamos passar por algumas tribulações? Vamos. Só que você não pode comparar. A não ser que você realmente entenda que isso aqui é tudo. Aí você tem que ficar desesperado mesmo, porque a tua vida vai passar muito rapidamente. Então, alguns equívocos. O primeiro é esse. Perseverança não significa que os cristãos são imunes a todo perigo só por serem cristãos. O segundo equívoco é que perseverança não significa que os cristãos são sempre impedidos de cair em pecado só por serem cristãos. Esse é um outro equívoco. Você não é impedido de cair em pecado porque é cristão. Isso vai acontecer com você e comigo. Infelizmente, os cristãos pecam. Noé se embriagou, Abraão mentiu sobre sua esposa Sara, alegando que ela era sua irmã em vez de sua esposa, para proteger a sua própria vida. Davi cometeu adultério e depois assassinato de Urias. Pedro negou o Senhor. Esses são apenas alguns exemplos aqui, que nos levam a concluir que perseverança não significa que os cristãos não cairão, mas apenas significa que eles não se perderão. Existe uma diferença. Como cristão você pode até cair, mas você não vai se perder. Isso tem uma diferença de consequências eternas. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está falando isso aqui para Pedro. Jesus conhecia o coração. A NVT diz assim: contudo supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Para que a sua fé não vacile. A nossa fé vacila muito. Depois Jesus disse: portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Ele usa essa palavra, quando tiver se arrependido e voltado para mim. Então, isso vai acontecer. Loraine Boettner, que é um teólogo americano, ele diz o seguinte, que os eleitos, com frequência, são iguais ao filho pródigo, no sentido de que são iludidos pelo mundo e desviados pelos próprios desejos corruptos. E nós somos assim mesmo. Nós nos iludimos fácil. É fácil nós nos perdermos ou cairmos nas armadilhas e na sedução do mundo. Talvez isso já tenha acontecido com você. E o Boettner diz isso. Ele diz que o cristão é igualzinho o filho pródigo. Ele é iludido, ele vai. Desperdiça a sua essência vivendo de maneira errada. Se alimenta das sobras do mundo. E as sobras do mundo, elas não nos satisfazem. E nunca vão satisfazer o homem. Porque a única coisa que pode satisfazer o homem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai dar sentido para nós. A vida dele. Então, mais cedo ou mais tarde, o que acontece com o cristão é o que aconteceu com o filho pródigo. Ele cai
em si e vê tudo que ele estava fazendo. O filho pródigo disse lá em Lucas, capítulo 15, versículos 17 e 18. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O que aconteceu? Quando ele chegou diante do pai, o pai recebeu-o de que maneira? Deu uma dura nele, falou: você não serve mesmo, eu falei para você, eu te avisei, você não quis me ouvir. Foi assim que ele reagiu? Não, o pai o recebeu de forma amorosa e alegre. Por quê? Porque o filho pródigo era filho. E é essa a nossa condição diante do nosso Pai Celeste depois que nascemos de novo. Nós somos filhos. E o nosso Pai não vai te abandonar. Você tem que compreender isso, e eu também. Agora, por que nós ficamos deprimidos? Por que nós nos entregamos muitas vezes? Porque nós nos esquecemos que o nosso Pai é um Pai amoroso. É um pai que nos recebe. Se algo está acontecendo que está contrário àquilo que você gostaria, tem um propósito na sua vida. Não está acontecendo por acaso. E eu tenho plena convicção que é para o seu e o meu amadurecimento. Não tem outra explicação. E nem eu nem você devemos duvidar disso. Por isso que os nossos olhos não podem estar nas circunstâncias. Você tem que colocar os seus olhos na palavra. E compreender a palavra de Deus. E o terceiro equívoco que eu enumerei aqui: perseverança não significa que aqueles que meramente professam a Cristo, sem realmente terem nascido de novo, estão seguros. Não é porque você professa a Cristo sem ter tido uma experiência de novo nascimento que você está seguro. Isso não existe. E nós vivemos numa época em que muitos se dizem cristãos, mas são destituídos de qualquer conhecimento verdadeiro da fé e de qualquer experiência ou caráter cristão genuíno. Outros conhecem muito sobre religião. Muita gente conhece muito sobre religião. Será que você conhecer sobre religião é algo que te torna membro da família de Deus? É algo que te torna filho? Não. Talvez você tenha sido aprovado num teste rigoroso para ser membro de alguma igreja. Existem igrejas que não basta a pessoa apenas fazer uma profissão de fé, ela precisa fazer uma entrevista com o pastor local. E às vezes é uma entrevista rigorosa. O pastor ele vai querer saber tudo a teu respeito. E talvez você tenha até passado por esse critério, passado pela entrevista, mas isso não significa absolutamente nada. Não é o conhecimento de religião, não é o fato de você ter sido aprovado e participar agora da membresia da igreja que te torna filho de Deus. O que acontece é que você tem mais conhecimento sobre religião e você é membro de alguma igreja local, é isso. Mas isso não te torna filho de Deus. O que nos torna filho de Deus é o novo nascimento. É uma experiência. E o assunto que nós estamos tratando aqui é perseverança. A perseverança é a consequência natural, a evidência daqueles que nasceram de novo. Se você não persevera, então é importante você refletir na tua experiência. Porque isso é o que está nas Escrituras. Devido ao fato de nós sermos radicalmente depravados e em razão da salvação depender exclusivamente
dos atos soberanos de Deus, nós temos uma segurança que se fundamenta na capacidade e na vontade de Deus e não na nossa vontade. Essa é a nossa segurança aqui. Nós somos seres depravados. Nós somos seres rebeldes, naturalmente rebeldes em relação a Deus. E se não fosse a operação de Deus na nossa vida, Ele nos alcançando, nós jamais poderíamos ser salvos. É isso que te dá segurança e me dá segurança. Não é o meu desempenho, mas é o amor de Deus me alcançando, me tirando da lama e me levando para o seu reino de luz, me tirando do império das trevas e me trazendo para um reino do seu amor. Isso é Deus quem faz. Se a salvação dependesse em qualquer medida do que eu sou capaz de fazer ou contribuir para a própria salvação, nós não estaríamos seguros. Eu não estaria seguro se dependesse de mim mesmo. Você já imaginou se a salvação dependesse de você, como algumas pessoas acreditam? Que segurança você teria? Nenhuma, você falha todos os dias. A não ser que você não fale nunca. Mas se você disser isso para mim, eu vou ter que contestar. Você é mentiroso. Quem não falha, quem não cai. Então, graças a Deus que a salvação não está em nós. Por isso que nós podemos ter a segurança. Por isso que você pode confiar. Porque não foi você que se salvou, mas foi em Deus que te alcançou. Por um outro lado, Jesus fala claramente para o quê? Tudo bem, Fernando. Você acabou de dizer então que é Deus quem opera a salvação em mim, que é Ele que me alcançou pela sua infinita graça, que é Ele, agora eu não disse isso, mas estou dizendo agora, como disse o profeta Ezequiel, é Ele quem tira o meu coração de pedra e coloca um coração de carne, coloca o Espírito dele e faz com que eu ande nos seus estatutos e guarde os seus juízos. É Ele quem faz tudo? É. Só que Jesus fala que nós devemos perseverar. Ao mesmo tempo, Jesus diz que precisamos perseverar. E esse texto é exatamente o primeiro que nós lemos aqui, e nós vamos ler de novo, que é Mateus, capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está escrito aqui. É Deus quem opera a salvação em nós. Essa é a nossa segurança. Mas também está escrito aqui. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Então não existe essa. Estou salvo pela graça. Agora vou cruzar os braços. Não. Existem certas disciplinas que fazem parte da nossa vida. E uma característica é nós perseverarmos. A perseverança final dos crentes é a única prova definitiva de que fomos escolhidos por Deus e que nascemos de novo verdadeiramente. A perseverança não nos faz preguiçosos. Calvino disse, abre aspas, não é suficiente Deus escolher qualquer pessoa para si, mas é preciso que as próprias pessoas perseverem na obediência da fé. Fecha aspas. Nós fomos chamados, nós fomos conhecidos, predestinados, regenerados, justificados, colocados no caminho para a glorificação final. E você foi chamado para perseverar até o fim. Porque não faz sentido algum você não perseverar. Não perseverar vai te trazer algumas consequências muito ruins para você, como nós falamos aqui há pouco. Vai deixar você ou transformar você num cristão rancoroso, justiceiro, amargurado, e no fim você vai se rebelar contra Deus.
Só que se você se rebelar contra Deus e se afastar dele por completo, aí eu já não sei nem qual é o nível de experiência que você teve. Mas eu não estou aqui para te julgar. Mas Deus sabe. Por isso que nós precisamos olhar para a palavra. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que compreender que Ele é soberano. Se eu não persevero, eu não reconheço a soberania de Deus na minha vida. Quando Deus chama um homem à fé, Ele também faz esse homem perseverar nesse estado até o fim, graças a Deus. É uma segurança dupla. Somos informados de que, por um lado, Deus nunca se afastará de nós, mas nos manterá, preservará e nos defenderá. E que, por outro lado, e porque Ele age desse modo, nós, de nossa parte, não nos desviaremos dele. Você não precisa se preocupar. Porque Ele vai te manter, te preservar e te defender. E você não vai se desviar dele. Pelo nosso próprio impulso, nós faríamos isso. Nós nos desviaríamos. Mas Cristo está à destra de Deus e intercede por nós. Assim como Jesus Cristo fez por Pedro. Nós acabamos de ler aqui. Para que a sua fé não vacile. Depois, quando você se arrepender e voltar, cuida dos seus irmãos. Ele falou isso. Deus preserva com seus santos e, devido a isso, os próprios santos também perseveram. Jesus Cristo está à destra de Deus e intercede por nós. Você crê nisso? Ele está intercedendo por você, porque você é filho. Ele está no controle. Mas Fernando, mas e tudo isso que está acontecendo comigo, com a minha vida, com a minha família, com as minhas finanças, com o meu emprego, com a morte do meu ente querido? Apesar de todas as circunstâncias, Ele está cuidando de você. Ou você crê na palavra de Deus, ou então você vai olhar para as circunstâncias e viver por elas. Mas eu quero dar uma dica para você. Você não vai suportar, porque aí quanto mais você olhar para as circunstâncias, mais você vai querer tomar conta e controle da situação. Só que você não tem essa condição, nem eu. Não há como escapar do sofrimento. A perseverança não significa que os crentes em Cristo são livrados de todo sofrimento. Nós até falamos aqui. Ela ensina que experimentaremos sofrimento, embora por pouco tempo. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O que diz o texto aqui? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro estava escrevendo aqui aos cristãos espalhados por certas partes da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Ele estava escrevendo para eles. E esses irmãos, esses cristãos, eles estavam passando por algumas provações. O sofrimento que esses cristãos estavam enfrentando incluía calúnia, incluía perseguição e incluía ataques de Satanás. E são, por assim dizer, o mesmo tipo de sofrimento que nós enfrentamos hoje. Nós somos caluniados e dentro da calúnia tem a injúria, tem a difamação, alguém falou mal de você, alguém disse que você fez tal coisa, que é uma mentira. Nós somos perseguidos, somos maltratados e sofremos ataques de Satanás. Por quê? Você acha que Satanás está preocupado com os perdidos ou com os salvos? Os perdidos já estão perdidos, meus irmãos.
Então, hoje, nós sofremos os mesmos sofrimentos daqueles irmãos para os quais Pedro estava escrevendo. E Pedro, ele desejava encorajar esses irmãos com a certeza da glória que ainda viria. Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso que está escrito aqui no texto. Ele não estava desejando isso para ele. Ele estava afirmando, olha, Deus há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então eu pergunto para você, você tem passado por situações de dor e sofrimento, como calúnia, perseguição, ataques de Satanás? Você tem questionado Deus, colocando em dúvida o seu poder e a soberania sobre a sua vida? Você tem questionado Deus? Falou, Deus, cadê você? Deus, por que o Senhor não responde às minhas orações? Deus, estão fazendo isso comigo. Estão fazendo aquilo. Eu vou ter que tomar as minhas providências. Você tem falado isso para Deus? O texto diz, depois de ter sofrido um pouco, por um pouco, Ele mesmo vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso que significa perseverança. John Stott, um teólogo inglês, já falecido, ele escreveu, abre aspas, o sofrimento imerecido faz parte do chamado cristão. Prestem bem atenção no que ele disse. O sofrimento imerecido faz parte do chamado cristão. Sofrer sem merecer. A cruz nos ensina a aceitar a injúria, a amar o inimigo e a deixar o resto nas mãos de Deus, fecha aspas. Agora, eu confesso que eu também não consigo fazer isso. Agora, ele disse isso. Por que ele disse isso? Porque nós perseveramos. Nós perseveramos. Nós não estamos abandonados. Deus continua no controle da nossa vida. Ele continua cuidando de você, apesar das suas adversidades. Ele está com a tua mão sobre você. Por isso que nós podemos entender isso. O sofrimento imerecido faz parte do chamado cristão. A cruz nos ensina a aceitar a injúria, amar o inimigo e a deixar o resto nas mãos de Deus. Um outro teólogo, agora americano, Wayne Grudem, ele ainda é vivo, ele escreveu o seguinte, abre aspas, pela perseverança dos santos, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Ele fala, parece que é a mesma coisa duas vezes, mas são duas coisas distintas aqui. Pela perseverança dos santos, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E, segundo, só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Essa definição, então, ela possui duas partes importantes e distintas. Primeira, indica primeiro que há uma garantia a ser dada àqueles que realmente nasceram de novo. Pois lembra-lhes de que o poder de Deus irá conservá-los cristãos até a morte e que certamente viverão com Cristo no céu para sempre. Segundo, por outro lado, a segunda metade da definição deixa claro que a perseverança na vida cristã é uma das evidências de que a pessoa realmente nasceu de novo. Isso é importante? Óbvio que é importante para nós. Nós precisamos ter em mente esse aspecto aqui da doutrina da perseverança. Para quê? Para que nós não venhamos a dar falsas garantias a pessoas que, na verdade, nunca foram cristãs ou que nunca nasceram de novo. Eu não sei quem nasceu de novo, mas eu não posso dar uma falsa garantia.
Se a pessoa não nasceu de novo, ela não pode perseverar. Agora, se ela nasceu de novo, ela vai perseverar. E a perseverança é uma consequência, uma evidência. Essa é a nossa segurança. Se realmente tivemos uma experiência de novo nascimento, se realmente cremos em nossa inclusão na morte e ressurreição de Cristo, se realmente nos arrependemos de nossos pecados e que fomos justificados por Deus, então deixamos de ser meras criaturas e passamos à condição de filhos de Deus, membros de sua família. E como tais, estamos sendo restaurados, sustentados, fortalecidos e firmados, que é o que diz 1 Pedro 5,10, numa outra versão, que é a NVT. Essa versão diz exatamente isso. Nós somos restaurados, sustentados, fortalecidos e firmados. Você crê nisso? Você pode crer nisso? É isso que está dizendo a teu respeito. Muito embora toda a dor e sofrimento que você esteja passando. Nós não podemos ser tirados das mãos de Deus. Não podemos, entre aspas, cair da sua graça. E muito menos podemos perder a salvação ou as suas bênçãos. Apesar de toda dor e sofrimento, o Senhor continua nos conduzindo e nos ensinando como um pai que ao filho corrige e quer bem. Se você é filho, Deus é pai. Deus não é o seu amigo para fazer aquilo que você quer. Deus também não é seu servo para fazer aquilo que você determina. Deus é pai. Ele não é amigo e ele não é teu servo. Você não determina Deus. E você também não pede a Deus como você pede para um amigo. Vamos ler Filipenses 1,6, já caminhando para o final. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou? Começou. Ele vai completar a sua obra. Você crê nessa palavra ou não? É simples. Ou eu creio ou não creio. Se você não crê, então você fica refém das circunstâncias. Se você crê, viva pela palavra. E João 10, 27 a 29. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Que maravilha! Isso aqui nós deveríamos decorar, né? Isso aqui tinha que estar escrito lá no espelho do banheiro da sua casa. Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Quem dá a vida eterna para nós é Jesus Cristo. Jamais perecerão. Mas, Fernando, eu estou perecendo nessa vida. Meu irmão, quem não está perecendo, padecendo, sofrendo com alguma coisa? Quem não está? Diz para mim. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode nos tirar da mão de Jesus Cristo. Ninguém. Mas então por que eu estou enfrentando tal coisa? Porque existe um propósito. E esse propósito precisa ser estabelecido. Por quê? Porque você foi salvo desde a eternidade. Não entra na nossa cabeça, mas é o que está escrito. Eles continuam conduzindo. Você não pode ser retirado da mão de Jesus. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor. Nem mesmo o inimigo, nem ninguém.
Isso aqui é maior do que tudo, está escrito aqui. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. No início desse estudo, nós lemos Mateus 10, 22, depois lemos no meio, e eu quero ler mais uma vez agora para nós encerrarmos. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem persevera até o fim, ao fim ou até o fim, é aquele que nasceu de novo. E esse que nasceu de novo, ele não desiste, ele permanece firme, pois sabe que pertence à família de Deus, que possui uma nova identidade em Cristo, e que o Espírito Santo tem controle absoluto sobre todas as coisas em sua vida, que ele o aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. A perseverança nos ensina que não estamos nem sozinhos, nem abandonados, que como filhos estamos sendo cuidados e conduzidos, apesar das forças hostis que operam contra nós nesta vida. Que você e eu, pela graça do Pai, possamos compreender o que significa perseverar até o fim. Que você compreenda que você é filho e que Deus cuida dos teus filhos. Que ninguém pode ser arrebatado das mãos de Deus ou arrebatado de Jesus Cristo. Em hipótese alguma. Existe um propósito e Ele está com a sua mão. E Jesus Cristo, à destra de Deus, intercede por mim e por você, desde que tenhamos nascido de novo. Não existem falsas garantias aqui, mas nós vamos perseverar. Vamos glorificar a Deus, mesmo nas adversidades, mesmo nas tribulações. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua. Amém.